Sistema de classificação. Como é que eu posso classificar quais as etapas que eu estou na atividade? Se está no início, se está concluída, se está quase lá, se já foi concluída ou não. Então, vamos, a partir de agora, entender este sistema de se classificar alguns materiais dentro da logística. A classificação dos materiais é importante mecanismo para o controle e a organização de materiais. Ela é a base para a aplicação de outras ferramentas de controle, como o Kanban, por exemplo. Professor, mas o que é Kanban? O Kanban, ele é um quadro onde tem as etapas de evolução do início, meio e fim de alguma produção, de alguma, de alguma atividade. Geralmente utilizado pelo Japão. O Japão usou muito isso nas montadoras. E são cartões que vão passando de etapa para etapa para identificar em que posição o produto está ou a produção está, para falar se estão adiantados ou atrasados, algum tipo. Então, para que eu entenda isso, eu preciso saber quais são os produtos que são envolvidos. Então, por isso tem que segmentar, fazer essa classificação. Para se fazer a classificação dos materiais, é necessário entender a natureza desses materiais. Aspectos dos produtos ajudam a determinar a natureza específica de cada um dos materiais. Esses aspectos, para alguns autores, determinam a forma como os materiais devem ser classificados. Existem diversas formas disponíveis aos administradores para se classificar os materiais. A escolha de melhor forma ou a forma mais adequada deve se basear nas características específicas de cada situação. O administrador deve levar em consideração que uma forma de classificação pode se mostrar eficaz em determinadas situações, mas não em outras. Ah, professor, mas ainda a gente não falou das classificações. Relaxa, porque aqui embaixo a gente vai falar um pouquinho mais das classificações. Bom, relaxa. Aqui. O administrador deve levar em consideração e uma que pode ser não. O segundo Dias, 2010, na sua página 189, o objetivo de uma classificação consiste em uma catalogação simplificada, específica, normalizadora, padronizadora, que condiciona os insumos que compõem o estoque da empresa. O que é insumo? Aquilo que vai ser necessário para executar algum serviço. Por exemplo, para você trabalhar no dia a dia, você precisa de um insumo que é a caneta, que é aquele que vai te auxiliar a escrever algum recado, algum tipo. Esse é um exemplo bem simples. Para a Viana, em 2000, os materiais são classificados para atender às necessidades da empresa e devem ser analisados ao todo, visando a tomada de decisões que minimizem o risco da falta desses materiais. Vamos lá. De acordo com o Viana, em 2000, ele sugere a seguinte classificação. Por exemplo, como é que eu posso classificar os materiais, os insumos, como importantes, são periculosidade, como que eu posso separar os produtos que vão ser estocados, ou guardados de uma forma geral? Por exemplo, por tipo de demanda. Primeiro, os materiais de estoque com demanda previsível e materiais não de estoque com demanda indefinida, com demanda indefinida. Eu posso separar os materiais por ordem que os que mais utilizam, separo num jeito, o segmento, eu classifico eles, os produtos que mais são utilizados, eu posso classificar isso num sistema, eu posso classificar isso na própria prateleira, colocando uma identificação, e eu posso identificar aqueles que poucos saem, poucos são utilizados. Materiais críticos. Materiais estocados com base na análise de risco de uma empresa. Por exemplo, seria as peças de reposição de determinado equipamento da empresa, que não pode parar. Mesmo a demanda sendo imprevisível, as peças devem ser mantidas em estoque para evitar a falta. Por exemplo, eu posso classificar algum produto, colocá-lo como material crítico. O que significa esse material crítico? Por exemplo, eu posso colocar o meu mouse como um material crítico, por isso que eu tenho um outro mouse. Exemplo, porque se esse estragar, ele vai atrapalhar na minha produção. Então, eu tenho que manter em estoque um outro mouse que é material crítico. Então, por isso que ele é classificado como material crítico, porque ele é necessário para a empresa. Mesmo que eu vá demorar
10 mil anos para usar um exemplo meio exagerado, mas assim, se eu demorar 10 anos para usar aquele material, mesmo que ele demore 10 anos, ele é crítico, ele precisa, por isso que ele mantém lá estocado. Classificação por perecibilidade. Materiais que podem estragar ou perder suas principais características a longo prazo. Por exemplo, de acordo com o armazenamento, dependendo do jeito que eu tenho alguns produtos que são perecíveis. Por isso chama-se perecibilidade. É um nome muito difícil. A perecibilidade são produtos que podem estragar ao longo do tempo, podem perder a validade em si e eles não serem usados adequadamente ou não serem usados rapidamente, eles podem se perder. Por isso que quando eu classifico um produto como perecível ou perecibilidade, por perecibilidade, eu tenho que usar o quanto antes. Bom, por isso que eu classifico. Isso é só para separar. Por classificação, eu separo. Professor, eu separo fisicamente? Não. É uma identificação que você vai colocar ou no sistema, falando que essa garrafinha é perecível, eu tenho uma certa demanda, data para eu dar a saída dela do sistema, ou utilizá-la. Classificação por periculosidade. Identificação dos materiais que podem apresentar algum perigo em seu manuseio ou armazenamento. Por exemplo, eu posso classificar, um exemplo bem simples, material como soda cáustica. Soda cáustica, ele causa uma certa periculosidade, porque ele é um material que corrói. Esse material corrosivo, ele é perigoso tanto para a empresa, para manter em algumas prateleiras, quanto para o manuseador. Quando eu classifico ele como um material periculoso ou que tenha uma certa periculosidade, ao guardar, ao manusear, o pessoal que vai fazer isso já tem a identificação, já sabe que ele lá no sistema já identificou, ou no sistema, ou aonde está arquivado, que ali são materiais de classificação de periculosidade, ele já sabe que ele tem que ter certo cuidado ao fazer. Por tipos de estocagem, materiais que podem ter sua estocagem temporária ou permanente. Tem alguns materiais que eu posso classificar como um material que vai ficar ali pouco tempo, ou aqueles que vão ficar a longo prazo. Por dificuldade de aquisição, materiais difíceis de encontrar no mercado, que podem ter característica por causa de uma fabricante especial, a escassez do mercado, sazonalidade, o monopólio, que é só uma empresa que tenha aquela peça, logística sofisticada ou dificuldades de incorporação. Tá bom. Sabe aquelas peças que o pessoal assim, cuidado com essa peça, cuidado com esse material, cuidado com esse equipamento, ele é difícil de se achar, cuidado ao guardar. Isso aqui é um material com dificuldade de aquisição. Por que eles recebem essa classificação? Como eu mesmo disse, que ele é difícil de se encontrar. Como é difícil de se encontrar, ele é caro. Pelo mercado fornecedor. Essa classificação complementa a anterior. É praticamente a mesma coisa. Onde que eu posso falar assim, esse mercado, esses materiais vêm de tal fábrica, vêm de tal fornecedor. Eu posso classificar assim também. Pode ficar mais fácil você identificar isso aqui da seguinte forma. Na sua casa, quando você fala assim, nossa, aonde eu vou guardar cada produto? Fiz a feira. Aonde eu vou guardar cada produto? Como que eu sei o local certo para guardar cada produto? De acordo com as características do produto. Por exemplo, alface, verdura na geladeira. Produtos de limpeza abaixo da pia. Você já percebeu que quando você coloca produtos mais perigosos, como álcool, soda, algo que é corrosivo, perigoso, você coloca em um local. Você coloca em um local específico. Vocês que têm a rotina da sua casa, você que tem a rotina da sua casa, você já sabe aonde que está. Então você já fala, ali é perigoso. Por quê? Aqui você fez uma prévia classificação mental. Você classificou aqueles produtos ali como produtos com periculosidade. E os produtos que têm pouco tempo de uso, que você tem que usar rapidamente, você já deixa em um outro espaço, que é a geladeira, por exemplo, que você sabe que ali são os produtos que podem perder e você sabe muito bem quais são os que você tem que usar rapidamente. E também tem aqueles produtos que você faz o uso dele, que são materiais críticos.
como lâmpadas. Alguns de vocês, eu tenho certeza que não são todos, mas alguns de vocês têm uma gaveta ou tem um localzinho, tem uma caixa que ali o pessoal, o seu pai, sua mãe, você mesmo, guarda lâmpadas que podem ser utilizadas a qualquer momento, porque a lâmpada pode queimar. Então você já deixa alguns ali já crítica, para que quando precisar, você já tem ali em mãos. Muito bem, vamos agora para a descrição dos materiais. A descrição dos materiais é o seguinte: a descrição dos materiais é um método que ajuda na identificação dos materiais. Como que eu posso identificar esse material? Como que eu posso descrever esse material? Nesse tipo de identificação, procure-se apresentar todas as características desse material, que são únicos dele. No entanto, um excesso de informação na descrição do item pode deixar um catálogo muito volumoso e cansativo. Beleza? Aqui eu já estou falando de sistema. Nota que ambos eu posso tanto colocar como etiqueta, né? Posso colocar umas etiquetinhas na própria prateleira onde está localizado, ou até mesmo eu posso colocar no sistema. Pode ser Excel, pode ser um software, um programa que o pessoal compra, para eu descrever o que é aquele material, qual é a classificação dele. Isso auxilia a identificar o produto na área administrativa. A descrição dos materiais ajuda a elaboração de um catálogo. O que significa isso? Entender a quantidade de produtos e que são esses produtos disponíveis ali para a empresa. Já a especificação ajuda a encontrar um material por meio das características e assim acompanha. As especificações. Que especificação? Por exemplo, já a descrição dos produtos, eu descrevo as características dele no sistema e tal. Já a classificação dele, eu falo se ele é crítico, se ele é específico, que tem uma certa periculosidade, assim por diante. E já a especificação do material, eu especifico tipo aquele material. A especificação é uma representação detalhada de um conjunto de requisitos, a ser satisfeito por um material. Ela pode também ser empregada em um produto ou processo. A especificação é uma identificação dos aspectos mais relevantes do material, que ajuda a classificá-lo de acordo com algum critério de interesse. Segundo Dias, em 2010, para a descrição seja feita de maneira adequada, é preciso considerar alguns critérios ou regras que ajudam a tornar o processo preciso e eficiente. Então, professor, eu posso colocar uma especificação de material? Por exemplo, garrafa d'água. Garrafa d'água, se for descrevê-la, tampa azul, colocando no sistema. Eu posso colocá-la como um material não crítico, mas vamos ver qual que eu posso classificar essa garrafa d'água. Eu posso colocar ela como por demanda. Ela sempre é necessária. Aqui. Eu posso colocar ela por demanda, produto com grande demanda. Ok, então eu já sei que esse aqui eu preciso ter no meu estoque. Eu sei que esse aqui eu preciso manter um controle que eu não posso ficar sem. Ok, sem essas garrafas. Da descrição, garrafa azul, embalagem com detalhes, 250 ml, ok. Água, rótulo com tal código, de tal fabricante, eu estou descrevendo no sistema. Ok. Eu vou especificar ela. Para que ela serve? O que é ela? De modo curto. Primeiro, só que para especificá-la, eu levo 3 regras. As 4 regras, olha só. A denominação deve ser sempre no singular, que possibilita a determinação das quantidades específicas dos produtos. Por exemplo, não vou colocar assim, no título do sistema ou na especificação lá no sistema. Garrafas d'água. Não, vou colocar garrafa d'água. Ah, mas aí como que eu vou saber a quantidade? Não, tem na frente a quantidade. Ah, não precisa colocar garrafas d'água. Não, é garrafa d'água. Esse é um exemplo, tá bom? Eu coloco no singular. Segundo, a denominação deve ser sempre, deve se prender ao material especificadamente e não à sua embalagem ou forma. Traduzindo, eu não vou caracterizar, por exemplo, se eu vendo a embalagem, eu não vendo a água. Eu vendo a embalagem, eu não vendo a água. Se eu vendo a embalagem, eu vou colocar especificadamente o que é o produto.
garrafa plástica de 250 ml. Pronto. Especifiquei. Se eu vendo o produto que está dentro dessa embalagem, se eu vendo ele, e aí sim, garrafa de água mineral, 250 ml. Notaram a diferença? Utilizar denominações únicas para materiais da mesma natureza. Se for materiais de mesma natureza, eu posso colocar um único segmento para eles. Uma única especificação. Claro, pode depender da marca, mas eu posso especificar cada um de acordo com a sua natureza. De acordo com que eles são garrafas d'água. Tem uma garrafa d'água de tal marca, mas todos, numa forma geral, são garrafas, assim por diante. Isso é para ficar mais simples no sistema para encontrar. Utilizar abreviaturas padronizadas. Eu posso abreviar o nome deles? Posso. Mas só que depois, se eu for abreviar outros, eu tenho que seguir o mesmo padrão. Bom, então, é bem simples essa classificação, principalmente o sistema de classificar esses produtos. Só que a gente tem também o sistema de codificação, como que eu posso codificar esse produto para eu tornar um código para ele, para ficar mais fácil encontrar ele no sistema. Pensou, então, estou falando assim, por exemplo, vamos lá. E se eu quiser fazer um sisteminha no meu computador aqui e fazer, por exemplo, um sistema de classificação de embalagens de café, por exemplo, na minha casa, coloco todos os produtos que estão tocando na minha casa. Aí eu posso colocar a descrição, por exemplo, vou colocar uma especificação do material, embalagem de café 200 gramas. Opa, eu especifiquei. Professor, mas tem outras marcas também. Sim, mas o que vai diferenciar as outras embalagens, as outras especificações? É a descrição. É a descrição que vai separar essa diferença. E assim eu posso classificar ele também no próprio sistema, até mesmo onde eu vou colocar, organizar os materiais por classificação, mais próximo da porta ou não, de acordo com a sua necessidade. Tá bom?